paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe o dia, este momento de vocês, que Deus abençoe o trabalho, o caminho, nesta terça-feira, mais uma terça que a gente vai dedicar o nosso tempo, a nossa hora, buscando mais intimidade, mais profundidade, entender, discernir da palavra de Deus, né? Em nome de Jesus, queria meditar numa palavra esta terça-feira com vocês, que se encontra no livro de Jó. Eu particularmente gosto muito do livro de Jó. Ele é rico em instrução, rico em aprendizado do trabalhar de Deus, do agir de Deus. É maravilhoso a herança que Deus deixou para nós através desse livro, né? E eu queria ler o capítulo 19 com vocês, que diz assim, né? Jó, né? Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito em injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despediu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acende-se contra mim. Ele me vê como inimigo, suas tropas avançam poderosamente. Cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Vêm-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos. Misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia o meu peito, o meu coração. Amém, meus irmãos? Meu Deus, que palavra abençoada.
Que palavra grandiosa, que ensinamento que Deus nos dá aqui, né? Você vê que no começo, Jó ele responde até quando, né? Até quando vocês continuarão a atormentar-me? Quer dizer, os amigos de Jó foram lá para falar com Jó e eles estavam atormentando, tentando achar o motivo, o pecado de Jó, por que Jó passava aquilo. Quantas das vezes nós estamos passando um processo com Deus, algo que Deus permite, algo que Deus ele prepara até para termos mais intimidade, mais comunhão, para termos entendimento, discernir da palavra dele, mas pessoas que se dizem conhecer a Deus vêm só para atrapalhar. Infelizmente, tem muitos que acham que conhecem a Deus. Quantos e quantas são as pessoas que por uma situação querem julgar a pessoa, ou querem ficar falando o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, de que forma vai fazer. Quem conhece o Senhor e quem conhece o seu caminho, ele faz o seu caminho na tempestade e na tormenta. Muitas das vezes Deus está permitindo essa luta, Deus está permitindo a gente passar um processo difícil, uma lapidação. Deus permite muitas das coisas para que nós venhamos conhecer Ele, saber que Ele é Deus. Muitas das vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida para que Ele se revele como nosso Salvador. Na minha vida foi assim, eu não conhecia Deus, eu não gostava das coisas de Deus. Eu passei o começo, antes de chegar a primeira vez a pisar o pé numa igreja, a sentir o amor de Deus de verdade, eu passei um processo muito difícil na minha saúde. E às vezes a gente fala, é o inimigo, é isso, é aquilo. Tudo bem, Deus permite o inimigo tocar, Deus permite, como foi na vida de Jó, né? Deus permitiu o inimigo tocar na saúde, tocar nos filhos, tocar em todas as áreas. Só que ele falou, não tire a vida dele. Não tire a vida dele. Porque aquele era um plano de Deus para se revelar, para se mostrar, para que Jó tivesse o entendimento, o discernimento, para que Jó viesse a saber que ele estava cuidando de Jó. Não eram os bens de Jó, não era a fama de Jó, não era tudo que Jó tinha que era a estrutura de Jó, era Deus. E muitas das vezes na nossa vida passamos processos difíceis, processos que a gente fala, Senhor, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo pisado, Senhor, até os meus entes queridos, os amigos mais chegados me julgam, acham que eu estou fazendo algo de errado, quando na verdade é um processo que Deus ele está permitindo para que nós venhamos conhecer a Ele. Quantas das vezes nós erramos, nós estamos num caminho ainda que não temos discernimento pleno das coisas de Deus, e Deus ele permite uma luta, ele permite uma prova, ele permite a gente passar situações para se revelar quem Ele é, a forma que Ele age, revelar que Ele é Deus na nossa vida e que nós dependemos dEle, precisamos dEle. Mas, infelizmente, tem pessoas que no momento mais difícil da nossa vida, no momento das provas, das lutas ou do nosso pecado que a gente cai e erra, quem é o homem que nunca errou? Quem é o homem que nunca falhou? No momento que Deus expõe o nosso erro, abre a ferida no nosso coração, é nesse momento que infelizmente aparecem pessoas para querer dizer que são de Deus e querer achar o culpado, querer achar o erro e falar é por causa disso, é por causa daquilo, é isso, e acabam colocando um peso maior do que a gente já está carregando, um julgamento. E aqueles amigos de Jó estavam fazendo isso, e Jó, neste capítulo 19, eu creio que ele já estava meio farto, meio cheio de ficar ouvindo os amigos falarem e questionarem. Imagine Jó vendo a situação dele, os amigos julgando ele,
querendo provar para ver onde está o pecado que ele desagradou a Deus. Os servos zombam e desprezam os servos, hein? A própria esposa tem nojo dele, fala que o hálito dele é podre. Aí ele fala assim, até as crianças zombam de mim. Quer dizer, naquela época se tinha um temor, né? Os mais jovens, eles respeitavam os mais velhos, ainda mais, né, nessa parte, nessa região, né, do Oriente, tem-se muito temor. E ele fala assim, até as crianças zombam de mim. Os meus parentes se afastaram de mim. Você vê que Jó falou assim que ele foi abandonado por todos no momento de maior luta, no momento onde ele estava sendo tratado, onde o fogo estava lapidando ele. Ninguém estava perto dele. Ninguém quis passar esse processo com ele. E, infelizmente, na nossa vida é a mesma coisa. Nos tempos de hoje é a mesma coisa. Tem muitas situações que Deus permite a gente passar que as pessoas olham pra gente, zombam, julgam, tentam falar, o André, o irmão, a irmã está passando por isso, por causa disso e daquilo, e falam até aos cotovelos da gente, mas não procuram entender que às vezes é um trabalhar de Deus. E todos se afastam. Mas cadê os seus amigos? Os seus amigos. Os meus amigos estão achando que eu estou em pecado. E se eu familiar? Meus familiares não querem saber de mim, não. E você vê que a Bíblia aqui, esse livro de Jó, ele é tão precioso, que fala que até a esposa de Jó, que era para estar do lado dele, que era a carne da carne dele, osso do osso dele, fala assim, minha mulher acha repugnante o meu hálito, que era assim. E ele fala mais embaixo, eu escapei só com a pele dos meus dentes, só com a gengiva, meus irmãos. E aí você vê que Jó está no estado tão crítico da vida dele, e ele está cheio já, porque, poxa, você já está passando uma situação difícil. Eu imagino o Jó. Jó olha para dentro dele e fala, Senhor, eu temo, Senhor. Eu posso conhecê-lo só de ouvir falar, mas eu temo, eu respeito, eu obedeço. Né? Eu não fico em festa, como os filhos dele faziam, né? Eles faziam festa, Jó ia sacrificar e orar a Deus. Falar, Senhor, se um dos meus filhos, né, eventualmente pecou ou venha pecar, né? Ele sacrificava, quer dizer, Jó não orava só por ele, mas procurava cuidar da família, da esposa. E aí ele se pegou passando uma situação tão difícil, para nós uma situação impossível. Porque se você for ver, às vezes, e não é menosprezando a dificuldade dos outros, mas se às vezes a gente perde o emprego, a gente fala, meu Deus, vou se matar. Alguém comete algo contra a gente fala, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu vou sumir, não sei o quê. Coisas tão pequenas. E olha só que interessante, a Bíblia fala que quando Deus começa a falar e responder a Jó, Jó fala assim, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu vejo meus próprios olhos. Quer dizer, Jó ele reconhece que ele ouvia, conhecia a palavra do Senhor, mas não tinha intimidade, não tinha esclarecimento, não tinha o discernimento do tratar de Deus, do cuidar de Deus tão profundamente, tão intimamente, não é verdade? E quantas pessoas hoje se dizem íntimo de Deus, Deus fala comigo. Aí vem uma luta, se desespera. Aí as pessoas do mundo olham para ela com dó, com compaixão, porque ela se faz, meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Não sei o que é. As pessoas do mundo falam, tadinho. Tadinho. As pessoas que nem temem a Deus, nem conhecem a Deus, olha que fraquinho. Um pastor, ele falava para mim assim, e eu creio que está na Bíblia, eu não sei direito o capítulo, nem versículo, mas ele falava assim, se no dia da tua angústia te mostrarem fraco, quão fraca é a sua fé, compara com Deus, né? E eu creio que isso é bíblico, porque se nós somos servos de Deus,
dizemos ter tanta intimidade com Deus. E nos dias das nossas adversidades, nós nos encontramos tão fracos, tão frágeis, tão vulneráveis. Onde está a confiança? A nossa confiança está quando o nosso estoque de comida está cheio? Quando temos o trabalho bem sucedido? Quando a nossa família está à volta da nossa mesa feliz? Quando os nossos amigos nos elogiam? Quando tudo vai bem? Onde está a confiança em Deus? Como provar a nossa confiança em Deus? Então vejam vocês, meus irmãos, aqueles amigos de Jó que era para ser um bálsamo, um refrigério, infelizmente, por não ter também comunhão com Deus, se tornou um peso. E quantas pessoas a gente está passando algo difícil, se torna um peso pior na nossa vida. Fica lembrando, que nem eu mesmo, há alguns anos atrás, eu passei um processo muito difícil com Deus. E eu, diferente de Jó, eu tinha cometido um grande erro. Jó não, mas eu tinha. Só que o que aconteceu? Eu não tinha coragem de expor o meu erro. E aí Deus proporcionou uma situação tão humilhante, tão ruim para mim, que acabou expondo o meu erro, também minhas feridas. Deus abriu uma ferida, só que Ele estava tratando e eu não entendia e eu fiquei muito mal. Foi um processo muito árduo, muito doloroso. Aonde um homem de Deus, ele começou a ser usado por Deus, não um, mais de um. Essas pessoas começaram a ser usadas por Deus para Deus tratar comigo dia após dia. E tinha dias que eram terríveis, dias de só choro. Mas eu comecei a ser tratado pelo próprio Deus. E ali eu fui vendo que aquela ferida, aquela exposição do meu erro, não era para minha morte, e sim para minha salvação, para minha verdadeira conversão. E eu vi que eu comecei a entender que era Deus tratando comigo, porque Ele quer me salvar. Foi difícil, foi humilhante, foi traumático, foi tudo. Mas depois que você sai deste momento, que Deus ele começa a limpar as feridas, que você começa a Deus tratar, aquela ferida já não arde tanto, porque foi tirado a contaminação que ficcionava. Você olha a ferida, está ali ainda, mas já está sendo tratada por Deus. Você começa a ver que é um zelo de Deus. E naquele momento, que aquilo que eu passei, muitas pessoas me julgaram, muitos abandonaram. Alguns nem estavam perto de mim. E eu passei esse processo, eu tive que passar. E glória a Deus, porque eu passei por esse processo. Louvado seja o Senhor Jesus, que eu passei por esse processo. Porque hoje eu posso estar aqui expressando a palavra de Deus para vocês com discernimento do Espírito Santo, sem nenhuma intenção secundária de querer algo de você. Simplesmente para falar do reino, da salvação. E eu vi que aquele sofrimento que eu passei, aquele momento de luta, solitário, aquele momento onde eu achei que falar como Jó, não no aspecto de ser como ele, mas de uma situação, falar assim, figuradamente, falar assim, escapei só com a pele dos dentes, né? Ele não me sobrou nem os dentes. No meu caso, não me sobrou nada, dignidade, orgulho, essas coisas, nada. Tudo caiu por terra, tudo que eu construí, uma imagem, tudo veio por chão. Só que eu entendi depois do tratamento de Deus, que Deus falou assim, eu tenho que fazer algo novo, senão você vai para o inferno. Você prega a minha palavra, você faz isso, faz obra, faz aquilo, mas você está indo para o inferno. E aí a palavra de Deus é tremenda, Ele faz tudo novo. Só que para fazer tudo novo, Ele tem que desconstruir, Ele tem que pôr por terra tudo aquilo que foi construído errado. E quando você está desconstruindo uma casa, um edifício,
Não é passando a mão na parede, não. É martelada. É pancada. E glória a Deus por isso. Foi-me bom ter sido afligido pelo Senhor. Isso me trouxe salvação. Mas infelizmente as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que uma vida com Deus é uma vida assim, ai não, Deus é na minha vida, tudo é perfeitinho. Jesus nunca prometeu isso para os dele. Haverá percas, haverá desilusões, haverá humilhações, mas vamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. E nós nele podemos vencer os obstáculos, porque ele nos faz forte. E olha só, Jó ele falou essas coisas, né? E no 21 ele fala, misericórdia, meus amigos, misericórdia. Ele falou, ele estava pedindo, ele estava implorando. Aqui na minha Bíblia, depois do misericórdia, meus amigos, tem um ponto grande de exclamação. Ele está falando, tenham misericórdia. Ele falou, pelo amor de Deus, para. Já chega o peso na minha cabeça, já chega o diabo tentando me acusar, já chega eu vendo todo mundo me desprezar, já chega as minhas desilusões, saber que a minha própria esposa, pele da minha pele, osso do meu osso, se afastou de mim, aqueles que o meu servo, que eu cuidava, não me atende. Eu perdi tudo, chega. Vocês não estão vendo? E quantas das vezes alguém que nós conhecemos, até íntimo nosso, peca, e aí Deus vai tratar de uma forma com ela, e a gente, antes de ser um refrigério, incentivar, por mais que foi o erro, incentivar essa pessoa a conhecer a Cristo, não. A gente é um fardo, os nossos olhos são julgadores, a nossa expressão facial é de quem acha que é melhor, o nosso falar sempre volta nas mesmas coisas. A gente sabe que Deus tem um tratar com cada um. Só que o cristão hoje, ele está sendo um fardo. Ele não está sendo um bálsamo para aquele que está passando um momento difícil. É como esses amigos de Jó. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar se encher do Espírito Santo, buscar o refrigério do Senhor, buscar o discernir do Senhor, para que quando a gente passar por situações, ver pessoas passando, a gente saiba o que falar, tenha o que passar, seja cheio do Espírito Santo. Pedro e João falou, né? Eu não tenho nem a prata nem o ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles deram para aquele homem que eles tinham. Muitos deram esmola, porque é os que tinham, eles tinham dinheiro. Mas Pedro e João, eles tinham mais que o ouro e a prata. Ele tinha Deus dentro dele. E às vezes tem pessoas passando luta, aonde a gente não serve para nada. Pelo contrário, a gente é um peso. E às vezes muito fala, misericórdia, para. E no 22 ele falou assim, ó, por que vocês me perseguem como Deus o faz? Vocês perceberam que às vezes, pelos nossos erros, a pessoa que tá passando na prova ali, ela até põe a culpa em Deus. Tipo assim, Jó estava falando, vocês estão me perseguindo como Deus está me perseguindo. Você vê que Jó temia Deus, tudo, mas ele ainda não conhecia o agir de Deus. Porque ele achava que era Deus que estava fazendo aquelas coisas. Que era Deus que estava castigando ele. Que era Deus que estava fazendo aquilo. Mas Deus só estava permitindo aquilo acontecer para que Jó visse a glória de Deus. Você entendeu que às vezes a gente não expressa a Cristo, não expressa a vontade de Deus, e a gente acaba pondo nessas pessoas, cadê Deus? Deus está me julgando. Deus isso, Deus aquilo. Porque você tem falado que é de Deus e tem expressado outra coisa. Eu às vezes também. É por isso que nós temos que buscar discernimento. Discernir as situações. Discernir o momento.
Saber que nós não devemos julgar as coisas pelas experiências passadas. Temos que discernir caso a caso. Orar a Deus para saber a vontade dele. E esperar, observar. Não ser precipitado ao falar. Nem ao orar. Às vezes nós queremos orar, interceder por alguém. Mas temos que esperar. Estar sensível à voz de Deus. E Jó, ele falou assim, você não percebe como Deus eu faço. Nunca irão se saciar da minha carne. Ele falou assim, vocês não estão vendo que eu já estou morto? Vocês vão devorar o quê? Ele estava falando, vocês estão igual abutres. Jó chegou num ponto com aqueles amigos e falou, pelo amor de Deus. Às vezes, quantos cristãos estão vendo a pessoa ali na prova, passando uma luta, um momento difícil, e tá ali pesando, tentando tirar, explorando ainda pro irmão. Gente, não vamos ser como o mundo. Temos que ser servos de Deus. Levar o refrigério, o bálsamo. Levar a palavra de Deus conforme ela é. Se Deus trazer a palavra de justiça, de juízo, amém. Se Deus trazer de conserto, amém. Glória a Deus. Mas se Deus trouxer de restauração, traga de restauração, amém, glória a Deus. Se Deus trouxer outra palavra de fortalecimento, amém, glória a Deus. Seja usado como instrumento que Deus quer, mas não seja um peso. E eu queria, para terminar, irmãos, enfatizar o versículo 25 e o 26, que fala assim, ó: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Olha só o que Jó estava falando. No meio de toda essa luta, ele achando que estava sendo castigado por Deus, tudo. A esperança de Jó, a vida que Jó vivia, ele sabia que ele estava obedecendo a Deus. Ele sabia que ele tinha uma vida de obediência a Deus. Por mais que ele não entendia o processo que ele estava passando, ele sabia que ele tinha uma vida com Deus. Porque muitas das vezes nós temos uma vida com Deus, mas passamos processos para se aproximar de Deus. E às vezes nós não entendemos o processo, mas tem um propósito. E o propósito ali que Jó estava passando, o propósito que Deus colocou na vida de Jó é de conhecê-lo, de vê-lo, de entendê-lo melhor, de aparecer para Jó. O processo Jó não estava entendendo, mas tinha um propósito. E o propósito era como Jó falou: antes eu só ouvia falar, temia de ouvir falar, obedecia de ouvir falar, só conhecia de ouvir falar. Agora eu o vejo com meus próprios olhos. Olha o propósito. Mas Jó, ele sabia da vida que ele tinha com Deus. E Jó, ele aspirava o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que eu estava falando? Eu sei que Deus está vivo, está vendo tudo. Eu sei que Ele é vivo e poderoso. Ele não é esses deuses de madeira aí que você coloca num prego e não se mexe. Porque se você não colocar ele numa base, ele cai, tomba e quebra. Não. Não é esses deuses que morrem e não ressuscitam. Nosso Deus é ressurreto. O nosso Cristo ressuscitou. O nosso Deus é verdadeiro. Você viu o que Jó falou? Eu sei que o meu Redentor vive. Quem é o Redentor? É Cristo. Ele fala, eu sei que vive. Quantas pessoas aí prestando culto à morte? Pessoas que morreram. Foram homens de Deus? Foram. Foram mulheres de Deus? Foram. Mas são pecadores e falhos e mortais como nós. Como Davi falou assim, eu vou para o caminho de todos os mortais, esse foi o caminho. O único que é diferente foi Cristo, o nosso Redentor. E Jó falou assim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Olha só, olha a esperança. Ele se levantará sobre a terra
E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Olha só, meus irmãos, que bênção. Ele falou assim, eu sei que meu Redentor vive e vai se levantar. Quem falou isso para ele? Não foi o Espírito de Deus que revelou a ele? O meu Redentor. E o que é mais interessante, Jó ele não estava preocupado se ele ia morrer, se ele ia ser restaurado a saúde. Quantas pessoas no dia de hoje, se Deus não restaurar minha saúde, onde está Deus? Não, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, porque eu quero minha saúde restaurada. Eu não quero morrer. Tem até pastor que falou assim, e eu não quero morrer não, vai você primeiro. Falei, eu vou com certeza, se Deus me chamar eu vou. Porque olha a esperança de Jó, não era uma vida terrena. Aí você fala, porque ele estava doente, sem alegria na vida, não. Jó aspirava ver a Deus, ele falou assim, eu verei o Senhor, como Ele é, né, com os meus próprios olhos. Jó não aspirava as coroas, ele não falou assim, eu verei as ruas de ouro, eu verei o mar de cristal, eu verei os muros de jaspe, eu verei as coroas dos santos inacessíveis, eu verei os santos, eu verei os anjos. Eu não, ele falou assim, eu verei o meu Redentor. Olha a esperança de Jó, vê a Deus. Que experiência que Deus permitiu a gente ler aqui hoje, passar. Jó, na pior angústia dele, a esperança, olha só, aqui ó, como anseia no meu peito o coração, com os meus próprios olhos, eu mesmo, aqui ó, verei a Deus, eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Quer dizer, a esperança do meu coração é ver meu Deus. Aí tem de fazer, minha esperança é Deus fazer eu trocar de carro. Irmão, nada contra a bênção, nada contra Deus tocar. Eu vejo Deus agindo quando há uma cura realmente vinda de Deus. Quando há alguém sendo abençoado de qualquer forma, um livramento, no abrir de porta, na realização de um sonho que a pessoa busca em Deus, tudo bem, eu acho maravilhoso, eu vejo. Só que posso falar para vocês, nada se compara a ver a Deus. E tem tanta gente falando, eu quero ver Deus agindo dessa forma, terreno. Eu falo para os meus irmãos, eu tenho batido forte. Essa terra e os bens materiais dessa terra é como um navio no alto mar com o casco furado vai afundar. Eu não quero estar aqui. Eu quero ver a Deus. Você não quer ver as ruas de ouro? Não. Não quer ver os anjos? Não quer ver o mar de cristal? O que você quer ver? O meu Redentor. Você quer estar no céu para ver a Deus, contemplar a Deus. Todos os dias, venerar Ele. Irmão, não vai ser chato todo dia adorar a Deus. Não, Deus é tão grande. E Ele tem tanto para me falar. Tanto para me ensinar. E eu tenho tanto para adorar Ele, que eu vou adorar pelo século dos séculos. E não vou me cansar. E como você faz isso? Praticando aqui. Vivendo aqui. Sentindo a vontade aqui. De estar com Ele. Como assim, irmão? Todo dia eu anseio, igreja. Todo dia eu anseio ver a Deus. Você não ama a sua família? Você quer se despedir? Não, eu amo muito. Mas nem se compara com o que eu verei. Nada se compara ao meu Deus. E é como o Jó falou, no meu peito essa semente anseia. É tão lindo Jó falar assim, eu sei que meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. Como eu sei. Você entendeu o que eu estava falando? No fim. Então, igreja, olha só. Jó passando um momento muito difícil.
Amigos que não ouviam a voz de Deus, não entendiam a Deus, não discerniam de Deus e queriam falar, porque às vezes estudaram a palavra de Deus. Tome cuidado, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu amo a teologia, eu amo estudar a palavra, eu amo as coisas de Deus, o que busca conhecer a Deus. Mas pode falar para vocês, tomem cuidado com o que vocês estão vendo em canal de YouTube. Teólogos, ainda mais teólogos que vivem em religiões onde tem doutrinas que você sabe que não é de Deus. Tome cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com as informações que você recebe. Porque às vezes só querem estudar, só querem aprender da Bíblia para discutir, para falar que são sábios. Não. Conhecer a Deus é meditar na palavra, é se aprofundar na intimidade, é ter uma vida santa, é saber que você tem que separar, que você não pode ir em doutrinas religiosas onde não pratica a verdade. Toma cuidado que tem muita gente informadinha aí, que tá ali só para julgar. Você não vê cuidar de ninguém, você não vê uma vida com santidade, você não vê falando de nada. Só fica criticando, só quer falar, tudo teórico. É igual os amigos de Jó. Teoria sem vida com Deus, zero. Muito, ó. Muito. Já perdeu intimidade com Deus. Então, irmão, a melhor coisa, meus irmãos, é ter intimidade com Deus. É buscar ouvir a voz dele, é sentir, é se humilhar, é buscar entender o processo que você tem passado. Amém? E a sua esperança tem que ser essa. A sua esperança tem que ser um dia ver a Cristo. Não é ver o céu bonito, aberto, não, é Cristo. Cristo é tudo. Nossa, o cristão ele anseia ver a face de Cristo, sentir os braços do Senhor a abraçá-lo, tocar na mão dele, ver o brilho da glória de Deus, que não vai precisar do sol, é muito mais forte. O cristão ele anseia estar com seu Redentor. A nossa alma anseia, a nossa alma clama por isso. Você vê que Jó, no meio desse processo, ele falou para os amigos dele: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará. Irmão, pelo pior processo que vocês estão passando, pelo momento mais difícil, que talvez você não está entendendo essa luta, saiba que o seu Redentor vive. Seu Redentor não é um Deus de madeira, não é um Deus de pedra, não é uma placa de uma igreja. O seu Redentor é vivo e ressurreto, é tremendo. Ele está vendo e um dia ele se levantará. E um dia ele vai restaurar. Ah, mas você está falando restaurar aqui na terra? Pode ser aqui, como restaurou a vida de Jó aqui. Ou ele pode vir te buscar e é muito, muito, muito melhor. Como assim, irmão? O que você preferiria, irmão? Olha só, que Deus restaurasse sua saúde, seu casamento, sua vida financeira, tudo, ou que Ele viesse te levar para estar com Ele. Falava assim: isso para mim, é um pano de imundícia, que é nada. Eu quero o Senhor. O Senhor é meu tesouro e eu não abro mão de estar com o Senhor. Sabe, irmãos, eu falo para os meus irmãos tão próximos, eu falo assim: eu não tenho tempo para perder com as coisas dessa terra. Eu tenho que começar a praticar a vida celeste. Imaginar, sentir, viver, buscar o reino de Deus com toda a minha força. Porque eu tenho a viva esperança que Ele virá. Como Jó falou, Ele virá, não importa o momento que eu estou passando ou o momento que Ele vai me levar, se eu vou estar bem ou se eu não vou estar. O importante é estar com Ele. Irmãos, que experiência. Que experiência que Deus permitiu, que tesouro, que herança que Deus nos deu através dessa mensagem, dessa palavra. Por pior que seja o seu momento, sabe que você tem um Redentor vivo e poderoso. E Ele está vendo o seu processo.
E esse processo tem um propósito, e o propósito de Deus para a sua vida é que você seja salvo, é estar com Ele nas mansões celestes. As pessoas falam assim, o irmão tem um chamado, tem uma chamada, o irmão tem um propósito. Eu falo assim, o meu chamado é para ser salvo, o meu propósito é estar com Cristo. Larga com essa resenha. O dom que Deus me der, Ele vai me usar, Ele vai aperfeiçoar a ferramenta. Mas o meu chamado e o meu propósito é para ser dos céus, para estar com Cristo, é ser salvo. As demais coisas Deus vai acrescentar. Se Deus quiser me usar aqui na terra como uma ferramenta dele, vai usar. Se Deus quiser me usar para evangelizar, para abraçar, para falar do amor dele, da forma que for, vai usar. Mas o meu chamado e o meu propósito é salvação. Eu não tenho tempo a perder. Eu tenho que lutar com unhas e dentes nessa corrida para chegar na linha de chegada e alcançar o prêmio da glória eterna. Eu não tenho tempo a perder com as coisas da terra. A minha mente tem que estar preparada, desapegada, focada lá. Você não trabalha? Trabalho. E no seu trabalho? Ora a Deus. E as pessoas que estão à sua volta? Eu peço, Senhor, que eles tenham um momento com você. Que eles tenham um momento com o Senhor. Que vocês saibam que Deus é Deus. Eu trabalho de Uber, meus irmãos. E cada passageiro que entra, eu deixo o fundo lá de oração, né? Porque tem gente que não gosta do louvor, então te respeita, mas fica lá o fundo de oração. E eu falo, Senhor, que a pessoa que entrar aqui, um instrumento de trabalho na semente que o Senhor está dando, para mim tirar o recurso da minha família, essas pessoas têm um minuto de paz, um minuto com o Senhor. Porque eu tenho que remir meu tempo, eu tenho que estar celeste. Senhor, eu quero salvar porque eu sou salvo. A minha intenção é essa. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente. E que vocês venham entender o processo que vai te levar ao Salvador. E esse processo tem um propósito. Ele quer te salvar. Ele quer mostrar que Ele é o seu Deus. Ele quer se revelar ao seu coração. Amém? Não fique triste por pior momento que você está passando, por aquilo que você está sendo julgado, pelo seu erro, pela sua queda. Se muitos te julgam, até cristão, não fiquem tristes. Deus Ele está olhando. E se você se humilhar ao Senhor, se voltar para Ele, Ele vai cuidar de você. Ele pode deixar até que toque nas coisas do terreno, mas na sua vida não. Em nome de Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe. Eu queria orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, nesta terça-feira, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito venha dar discernimento aos meus irmãos, para entender o propósito, para entender o processo que estão passando. Por pior que seja o momento, por mais que a gente não veja uma saída no fim do túnel, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eles venham entender que o Senhor é Deus vivo e ressurreto, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Que eles venham saber que tudo, meu Pai, tem um propósito. Às vezes o Senhor permite uma ferida ser aberta, mas é o Senhor que é o nosso médico que vai sarar, que vai tratar. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nesta terça-feira os meus irmãos venham receber o refrigério, o bálsamo, o cuidado do Senhor, eles venham sentir a paz, mesmo em tempo de tribulações, e saber que o Deus a quem ele tem buscado é vivo e poderoso, e tem cuidado e tem sustentado, mesmo em tempo, meu Pai, de tribulação, de dor, mesmo em tempos, meu Pai, onde a saúde é pouca. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cuida dos teus servos, cuida das tuas servas, que eles não venham ser enganados, Senhor, por falsas palavras, pelo pesado mundo, por aqueles que se diz religioso, conhecer ao Senhor, mas não entende o amor do Senhor, não entende o tratar do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu imploro ao Senhor, Pai, dê força ao que está cansado, dê ânimo ao que não tem,
Dê vigor ao que não tem nenhum vigor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesta terça-feira, o meu irmão, a minha irmã que vai receber essa palavra, venha saber que o Redentor dela vive e tem zelado por ela, por ele. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que os meus irmãos venham saber que todo o processo, mesmo que doloroso, de perca, de lutas, de instabilidade, tem um propósito. Se nos mantermos fiéis, leais, amando o Senhor acima de todas as coisas, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor segundo o seu propósito. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te imploro, Pai, visita os lares, se tem alguém enfermo, meu Pai, venha tocar. Visita, meu Pai, os hospitais, aonde fizemos visita. Se for da sua vontade, restaura a vida, a saúde. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, pessoas neste momento que estão acamadas, desenganadas, como Jó, às vezes, sem esperança, humilhado, desprezado, às vezes escanteado por tudo e por todos, mas que hoje eles venham saber que tem um Deus que está ao lado deles, cuidando deles. Aqueles que estão perdendo a esperança, às vezes, de ver a sua família que não se converte, ver os seus pais que há anos, passa ano, entra ano e não muda, ver maridos que não querem aceitar o Senhor, filhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu lhe imploro que eles venham ver a glória do Senhor, Pai. Que eles venham saber que o Senhor está trabalhando, que é o Senhor, meu Pai, que faz o caminho certo e perfeito, que endireita as veredas, que tem um tempo certo para tratar com cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que aquele que ouvir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa mensagem, venha sentir paz, venha sentir o seu amor, venha sentir a sua esperança renovada, venha saber que o Senhor é Deus, que não se esquece. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, o Senhor jamais se esquece dos seus. Eu coloco tudo e todos em tuas mãos, Senhor, e que a vida deles venha ser um propósito firme e fiel nas tuas mãos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Deus traga paz, força, ânimo, vigor, esperança renovada no seu coração nessa terça-feira. Amém? Continue firme, independente da situação que você tem passado. Fique na paz. Em nome de Jesus.